Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico psiquiatra e pesquisador em São Paulo. Esse vídeo é uma entrevista sobre depressão concedida à apresentadora Cláudia Tenório no programa Vida Melhor. Foi um ótimo bate-papo sobre o tema que compartilho com vocês agora. A gente quer que você aprenda sobre essa doença e que você busque tratamento. Então hoje a gente vai descobrir como superar essa doença chamada depressão. A gente convidou um dos maiores especialistas no assunto, o Dr. Fernando Fernandes, que é médico psiquiatra e pesquisador do programa de transtornos do humor e coordenador do programa de tratamento em depressão do Instituto de Psiquiatria da USP. Dr. Fernando Fernandes, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo, porque nosso telespectador pede há tempos, fala, vamos falar de depressão. Então hoje a gente fala sobre esse assunto. Prazer é meu em estar aqui para esclarecer. Vou te convidar para sentar aqui no sofazinho. Senta aqui bem pertinho de mim, porque assim fica mais fácil da gente ajuda ali também os câmeras. A depressão é uma doença, né? Não é uma escolha e não é uma frescura. Absolutamente. Aliás, essa frase eu gosto muito de repetir. Depressão não é uma escolha. Depressão é uma doença médica. E, curiosamente, apesar de muita gente achar que não é uma doença, desde os primórdios da medicina, né, desde a Grécia Antiga, a depressão já era uma doença e desde aquela época já se aventava causas orgânicas para a depressão, coisa que muita gente hoje ainda duvida, apesar de todas as evidências. Então, eu acho que a primeira coisa a ser pontuada aqui no programa, depressão é uma doença médica que precisa tratamento. Depressão não é apenas psicológico, não é frescura. Então, existem causas orgânicas. Existem. Ligadas à depressão. Sim, a depressão é uma doença multicausal. Não existe uma causa única para a depressão, ou pelo menos ela não foi identificada ainda. Mas existe uma série de alterações físicas, alterações cerebrais, até algumas estruturas cerebrais mudam a forma dela e o tamanho na depressão. Alterações endócrinas, alteração dos neurotransmissores. Então é uma doença médica e com muitos fatores associados. Por exemplo, a imunologia da pessoa está alterada na depressão. Então a depressão propicia também ou deixa a pessoa mais suscetível a uma série de outras doenças. Ela fica com a imunidade mais baixa. Sim. Curiosamente, depressão, uma pessoa em depressão fica com a imunidade mais baixa num estado pró-inflamatório, um estado que é deletério para o corpo, né? Propiciando, por exemplo, o aumento das doenças cardiovasculares. Então, é uma coisa que hoje em dia não precisaria nem estar sendo discutido. Depressão é uma doença médica muito importante. Não precisaria estar sendo discutido, mas ainda bem que está sendo discutido, porque eu sei que tem gente ainda que acha que o que você está sentindo, quanto você está sofrendo, é apenas uma frescura, né? Tem gente que fala doença de rico. Não, aliás, ela é eclética, ela não escolhe pessoas, né? Se tem uma doença democrática, é a depressão. Não, eu não sei de onde vem essa lenda que depressão é uma doença de rico. Talvez o rico tenha um pouco mais de acesso aos serviços de saúde, um pouco mais de esclarecimento para ir buscar o tratamento, mas pelo contrário, ela afeta até mais os pobres do que os ricos. E você disse que tem uma série de causas, né, além daquelas que você já falou, mas um problema hormonal, por exemplo, uma pessoa que tem hipotireoidismo, ela pode, se não tiver tratado, desencadear numa depressão? Olha, muito boa essa pergunta, porque existe uma relação muito importante entre a depressão e doenças endócrinas. Por exemplo, tem um eixo hormonal muito importante no nosso corpo relacionado ao estresse, que é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Nos pacientes em depressão, uma grande parte desses pacientes tem essa alteração ligada à depressão. Uma outra forma de relacionar o nosso sistema endócrino com a depressão é porque a alteração, por exemplo, da tireoide pode propiciar ou imitar os sintomas da depressão. Por isso que é importante uma avaliação médica cuidadosa. Uma pessoa que está em hipotireoidismo, por exemplo, pode ter sintomas parecidos com a depressão ou pode ter uma depressão de fato agravada ou desencadeada pelo hipotireoidismo. Olha a importância da gente olhar o nosso corpo como um todo. Exatamente. Um adolescente com as mudanças hormonais, um turbilhão de emoção, ele também está mais suscetível a uma depressão? A adolescência não absolutamente. A depressão pode pegar em qualquer idade. A idade de maior incidência da depressão não é na adolescência. Porém, quando a depressão acontece na adolescência, a gente precisa de um cuidado muito maior. O cérebro do adolescente ainda está em formação, o cérebro do adolescente ainda não está maduro.
Então esse é o primeiro cuidado que precisa ter. Ele está mais susceptível, por exemplo, a atos impulsivos, está mais susceptível a que se não faça um diagnóstico, muitas vezes fala, isso é coisa da adolescência, está meio irritado, está desmotivado, isso é coisa de adolescente. Na adolescência, então, quais são os perigos, né? O adolescente é mais impulsivo, então tem o risco de suicídio. No adolescente, a depressão tende a ser subestimada. Muitos pais subestimam, repito, achando que é coisa da adolescência. Crise existencial da adolescência. Isso é aborrecência, né? Fala de uma maneira pejorativa até. E tem uma outra coisa, depressão na adolescência, ela está ligada a duas coisas. O desenvolvimento no futuro de transtorno bipolar, existe esse risco, e de episódios repetidos ao longo da vida. Então, uma fase em que a depressão é negligenciada, ela devia ter total cuidado. Tá. Eu perguntei da adolescência porque, como eu falei no começo do programa, que a depressão às vezes leva à automutilação, a pessoa se machuca, a pessoa até pensa em morte. Pelo menos assim, pelo que eu vejo, os adolescentes em depressão, eles têm essa proximidade com a automutilação, né? Meninas que roem a unha até se machucar, que às vezes se arranham, se cortam. Essa questão da automutilação, ela é bem complexa. Ela pode acontecer na depressão? Pode, mas não é dos sintomas mais comuns. Existem coisas muito mais comuns na depressão que a gente pode falar a seguir, né? A automutilação é um sintoma. Então, muita gente trata a automutilação como um problema ou uma doença. Não, ela é um sintoma. Ela está muito comum em alguns tipos de transtorno de personalidade, como o transtorno de personalidade borderline, que é um padrão disfuncional de comportamento com variação das emoções muito intensas, impulsividade, instabilidade dos relacionamentos, autoimagem pouco firmada. É um padrão de comportamento que normalmente começa na adolescência e acaba invadindo aí a vida adulta. É o transtorno de personalidade, né? E nesse transtorno são muito comuns as automutilações. Porém, nesse transtorno também é muito comum a depressão ou o transtorno bipolar. Então as coisas se misturam. Mas acontece sim de pacientes que têm depressão dentro de uma doença depressiva ou dentro do transtorno bipolar, que o transtorno bipolar acontece com depressões também, que naquele momento de extrema angústia muitas vezes recorre esse comportamento. Muitas vezes o paciente fala assim, que sentir a dor física alivia um pouco a minha angústia. A gente fez uma vez uma pauta aqui, inclusive a gente falou daquelas pessoas que são muito tatuadas, algumas, né, não todas, e elas estão buscando mesmo aliviar a dor emocional através do físico. Foi um dos entrevistados que era tatuado da cabeça aos pés, falou, olha, virou um vício mesmo e eu tenho consciência disso, né, e a psicologia também trata desse caso assim, dessa forma, muitas vezes. Sem nenhum preconceito, tatuagem é uma opção de muitas pessoas, né, sem entrar nesse mérito, mas como você mesmo falou, esse exemplo da pessoa que fala, não, eu me viciei nisso, às vezes eu gosto de sentir a dor, e muitas vezes, como eu já disse, isso está associado a uma autoimagem meio indefinida e a pessoa recorre muito a tatuagens, body art, de uma maneira exagerada, impulsiva. Isso pode acontecer em alguns casos. Bom, o assunto ele é vasto, né? Você percebe que ele é complexo, tem várias pontas, a gente fica com sede de aprender. E aqui, enquanto eu estou conversando contigo, eu penso que uma das formas da gente quebrar um pouco o preconceito, porque eu acho que isso é o mais importante, eu sempre falo aqui que a gente não deve ter preconceito mesmo em tratar nenhuma disfunção mental, porque o nosso cérebro, nossa cabeça, nossa mente, nosso psique não está separado do nosso corpo. Então, é um absurdo a gente não ter vergonha ou constrangimento de procurar um ortopedista, um cardiologista, e muitas vezes fica com tabu para procurar um psiquiatra, que a gente precisa quebrar, né? Porque, pelo que a gente já entendeu só no começo dessa conversa, é importantíssimo fazer o diagnóstico e o tratamento o quanto antes, para que a coisa não evolua. Quais são, de fato, os riscos de uma medicação psiquiátrica? Porque ainda tem aquele tabu de que vai tomar remédio psiquiátrico, nossa, vai ser para sempre, vai ficar bobo, vai ficar aéreo. E não é bem assim. Absolutamente não. Eu acho, dá licença, antes de eu responder essa pergunta, vamos falar dos riscos da depressão? Vou falar brevemente, né? Há riscos à saúde física, como eu falei, aumento da incidência das doenças cardiovasculares na depressão, algumas doenças metabólicas também. Pessoas em depressão crônica ao longo da vida acabam com menor escolaridade, menor renda e mais solteiros e solitários ao longo da vida. Então, todas as áreas do funcionamento da pessoa são afetadas. É associada a um grave sofrimento e risco de suicídio. Então, acho importante assim, vamos pontuar os riscos de uma doença gravíssima como a depressão, que é a maior causa de incapacidade no mundo. Muito bem, pontuando isso, vamos falar dos tratamentos, então. O tratamento principal para a depressão são os antidepressivos. Antidepressivos não causam dependência
E ao longo dos anos foi se aumentando muito a tolerabilidade das medicações. Medicações antidepressivas são usadas desde a década de 50. Então, se houvesse algo muito grave, um risco de dependência ou coisa parecida, isso já ia ter sido muito observado. As medicações foram ficando iguais ou melhores em eficácia e são muito mais toleradas. Os efeitos colaterais, quando acontecem, geralmente são no início do tratamento, ou havendo algum efeito colateral mais incômodo, pode ser manejada a dose, o modo de tomar a medicação, ou a medicação pode ser trocada. Existem dezenas de medicações antidepressivas muito boas e disponíveis, inclusive, na rede pública de saúde. Então, as medicações para a depressão são bem toleradas. Quando usadas por um profissional experiente, tem sucesso em mais de 80% a 90% dos casos, usando todas as estratégias disponíveis e não causam dependência. Esse tratamento é um tratamento que ele tem começo, meio e fim? Ou é para sempre tomando um remédio antidepressivo? Essa pergunta é muito boa. Num primeiro episódio depressivo, o tratamento tem começo, meio e fim, mas é um tratamento longo. Eu costumo dar um exemplo que muita gente conhece, que é o da tuberculose. Você fala assim, olha, o tratamento da tuberculose dura 6 meses e não pode parar antes. Por quê? Porque corre o risco da doença voltar e etc. Para a depressão é a mesma coisa. Um tratamento de um episódio depressivo dura de 6 a 9 meses. Tem a fase aguda em que o paciente melhora e tem a chamada fase de continuação em que a gente precisa manter o remédio para que a doença não volte. Se é um primeiro episódio depressivo, o paciente tem alta depois disso. Só que depressão é uma doença que a gente fala assim, tem tratamento, mas não tem cura. Porque a cura a gente imagina assim, uma vez a pessoa tratada, ela não vai voltar a ter doença ou o risco dela voltar a ter doença é igual ao de qualquer outro. Na depressão isso é um pouquinho diferente, porque se você teve um episódio, o risco de você ter um outro episódio é de mais ou menos 50%. Então o que acontece? Trata-se um episódio, a pessoa recebe alta. Se ela voltar a apresentar os sintomas, a gente trata de novo o episódio depressivo. Em alguns pacientes é necessário o tratamento de manutenção para o quê? Para evitar que os novos episódios apareçam. Então tem 2 tipos de tratamento. O tratamento quando a doença aparece e em alguns pacientes selecionados o tratamento de manutenção para evitar que a doença apareça antes mesmo de apresentar sintomas. Por exemplo, se a pessoa tem muitos episódios ao longo da vida, se os episódios são muito graves, em idosos, por exemplo. Então existem alguns critérios que a gente usa para isso. Mas não... Tem algumas telespectadoras que me relatam, mandam mensagem assim: estou fazendo tratamento para depressão há 6 anos, não tenho melhora, vivo triste, vivo chorando. É porque o remédio está errado? É porque alguma coisa tem que ser feita? Ou existe esse tipo de tratamento que não dá resultado e a pessoa arrasta uma vida inteira tomando um antidepressivo sem ver resultado algum? Olha, eu acho essa pergunta fabulosa, eu quero esclarecer bem aí quem está nos assistindo. Esse tipo de coisa a gente observa com relativa frequência. Eu recebo no meu consultório com relativa frequência pessoas que estão em tratamento há anos sem um resultado satisfatório. Então vamos lá, as estatísticas que estão nos estudos. Assim, começamos um tratamento para depressão. 50% das pessoas elas se dão bem com o primeiro tratamento para depressão. Os outros 50% melhoram, mas acabam aí ficando com sintomas incômodos que a gente não pode tolerar. E aí existem estratégias de potencialização. A gente sobe a dose do remédio, coloca uma medicação para ajudar o remédio inicial, que são estratégias de potencialização do tratamento. Existe a terapia. Um bom profissional lançando mão de todas essas estratégias, manejando bem a dose, associando outras medicações, um profissional fazendo uma terapia, 80% a 90% das pessoas podem seguir a vida normalmente livre de sintomas. Para esses 10% a 20%, há os casos de depressão resistente, que a gente consegue uma boa melhora sem solucionar totalmente os sintomas. Então, pensando como tratamento médico, a gente consegue solucionar 80% a 90% dos casos de depressão com as estratégias que a gente tem disponível. Agora, o que acontece é que as pessoas ficam anos a fio e apresentando sintomas. Muitas vezes o diagnóstico está incorreto. O diagnóstico incorreto mais comum é de transtorno bipolar, que muitas vezes a pessoa se apresenta em depressão para o profissional, o pessoal trata como depressão, mas na verdade é um bipolar. E aí é uma das principais causas de falha no tratamento. Os transtornos de personalidade, que eu já citei aqui, associados, podem ser um complicador no tratamento também.
Outras vezes, infelizmente, a pessoa não está usando a medicação adequada na dose adequada. E aí eu sugiro buscar uma segunda opinião, não há nenhum problema nisso, para ver se um outro profissional consegue ajustar a medicação ou trocar para encontrar o resultado. Então, depressão é uma doença que tem tratamento eficaz, isso precisa ficar claro. Muita gente me interroga e diz, mas afinal, depressão dá para tratar? Porque eu conheço fulano lá que está mal há anos e... Normalmente é um desses motivos que eu falei. E olha, aí eu tenho uma pergunta aqui muito interessante, porque na verdade a gente ouviu do médico agora que depressão tem um tratamento eficaz, mas muitas vezes a gente como paciente é negligente com a nossa própria saúde. Eu não vou falar o nome, mas o nosso telespectador, ele disse que tratou por um tempo, ele fala até o remédio, tomou esse Talopram, e aí pergunta, devo ir na médica? Eu senti uma pequena melhora, eu devo continuar ou posso parar o medicamento? Então, eu já sei a resposta, mas aí é que tá. Vamos lá, doutor. Olha, eu ouço isso e me dá até arrepio. Isso é muito comum na minha prática clínica. É comum, né? Não é esse nosso telespectador, é comum. Não, absolutamente comum. Eu vejo que as pessoas ficam assim, começam, pegam lá a quantidade de remédio. Melhora um pouquinho e fica satisfeito com isso. Muitas vezes a pessoa está em extrema angústia, aflição. Melhora um pouco isso, mas continua sem concentração, sem iniciativa, sem energia. Mas melhorou um pouco, a pessoa não está se sentindo tão desconfortável nos seus sentimentos e aí para o tratamento. Então fez o tratamento por tempo inadequado, por dose inadequada, com dose inadequada. Então não faça isso, comece o tratamento, vá até o final para o quê? Melhorar a qualidade de vida e evitar as recaídas e recorrências no futuro. E aí o tratamento até o final, quem vai falar é um médico, é a médica, no seu caso, tem que voltar. Não pode, outra coisa, né? Achar por que exemplo, depois você decide. Eu não estou fazendo consulta ao vivo, mas só um exemplo. Esse remédio, muitas pessoas, quando param abruptamente, eles sentem alguns sintomas da descontinuação. Não é abstinência, mas precisa parar de uma maneira adequada para a pessoa se sentir bem com a descontinuação. Então não faça isso por vários motivos. Doutor, você falou agora há pouco de alguns sintomas da depressão, falta de energia, de motivação. A Cíntia, ela quer, de Camaçari, na Bahia, ela quer saber os sintomas. Vamos lá. Eu divido didaticamente os sintomas da depressão em 3 categorias. Primeiro são os chamados sintomas afetivos, que são relacionados aos sentimentos e às emoções. Às vezes o paciente em depressão, muitas vezes tem tristeza, mas às vezes não tem. Às vezes ele tem o chamado apatia, que é perda da vontade, dos impulsos. Desprazer com a vida, as coisas que antes o alegravam não alegram mais. Outros sintomas que podem acontecer, ansiedade, sentimentos de culpa, angústia, aflição, nervosismo, irritabilidade. Então esses são os sintomas dos sentimentos, esses são os mais lembrados. Mas há também os sintomas cognitivos, a pessoa diminui a capacidade de concentração, de aprendizado, velocidade do raciocínio e memória, sobretudo a memória recente. E há também os sintomas físicos, alterações do apetite, principalmente alterações do sono e aumento de dores e fadiga no corpo. Então eu divido, a depressão é uma doença muito abrangente. E quanto desconforto envolvido na depressão, absolutamente. Né? Aí a pergunta da nossa telespectadora Melissa é que se tratamento alternativo pode ter resultado, meditação e acupuntura. A acupuntura ela é muito útil, principalmente para pacientes que têm dores, dores musculares na depressão são muito comuns. Ela falou da acupuntura aí? Meditação. Meditação ela pode ser usada em pacientes que se adaptam bem a isso, mas sempre como adjuvantes ao tratamento antidepressivo, vamos dizer, o tratamento padrão. Outra coisa que pode ser usada é atividade física, aeróbica, 3 vezes por semana, ela também é muito útil. Perfeito. Uma telespectadora preocupada com o filho diz que ele tem 23 anos, que ela vê motivação, mas depois para, ele começa a estudar em casa e para, não sai do celular, diz que quer seguir carreira militar, mas não estuda, ela pede uma ajuda. Celular é um problema, né? Esse vício em celular pode levar a uma depressão ou pode estar ligado à depressão? Que pode estar ligado à depressão, né? O paciente, o jovem, no caso, aí desmotivado, fica o dia inteiro na frente de telas, né? Tela de computador, tela de TV, tela do celular e assim por diante. Não é um sintoma cardinal, é mais uma resultante comportamental. Antigamente ficavam só na frente da TV, hoje em dia ficam fazendo assim, rodando a tela da rede social, né? Então, na verdade, não é um sintoma da depressão, mas pode ser uma resultante comportamental nesse caso em específico. Aí me parece que a desmotivação... Tratar o comportamento seria o ideal nesse primeiro momento, né? Tentar mudar o comportamento e primeiro fazer um diagnóstico, ver se está em depressão mesmo. Ela falou algo de desmotivação, né? É bom olhar. Eu volto aqui já, tá bom? Vamos continuar aqui com o Dr. Fernando Fernandes. Eu deixei uma pergunta no ar. Eu
Acho que não, mas Não. eu tenho uma pergunta na minha cabeça. A gente já falou desse uso contínuo da medicação, de gente que acha que pode parar por conta própria. Aí eu me lembrei daquele remédio que ficou famoso como a pílula da felicidade, que algumas pessoas têm porque começou um tratamento com a fluoxetina e aí acha que de vez em quando pode voltar e tomar. Existe essa possibilidade? Um antidepressivo, ele surte efeito quando tomado esporadicamente? Ah, ótima pergunta. A resposta taxativamente é não. O antidepressivo não é uma medicação para ser tomada sob demanda, como um analgésico. A pessoa está se sentindo mal e toma. Não é assim. O tratamento para depressão, como a gente deixou claro, tem começo, meio e fim. Precisa ser feito o diagnóstico de acordo com as características da depressão da pessoa, porque depressão também não é uma coisa só. Depressão se apresenta de maneiras diferentes em pessoas diferentes. Então, o médico vai ver as características da depressão da pessoa, a história de vida da pessoa, como foi a doença no passado e escolher um tratamento que vai ser mantido por meses. Não se toma antidepressivo por demanda, como algumas pessoas fazem, por exemplo, com remédio para dormir, que também precisa de orientação médica. Não se faz isso. Então foi uma ótima pergunta e a resposta é não. Olha lá, atenção, prestar atenção nisso é importante. E é um hábito antigo, né? Ai, mamãe tá nervosa, dá um calmantezinho. Então não. Não. Não, tá, gente? Para calmante ainda faria algum sentido porque tem um efeito imediato, mas sempre é melhor orientação médica. Para antidepressivo não faz sentido algum. Ok. Olha, agora a pergunta vem da Gilce. Ela fala, boa tarde, meu nome é Gilce, vou resumir. Sou muito nervosa, estressada, tenho crise de falta de ar, fadiga, batimentos rápidos, choro, tristeza, angústia, muito sono durante o dia e indisposição para o trabalho e também indisposição sexual. Não tenho paciência. Qual profissional eu devo procurar? Já fui ao clínico que encaminhou-me ao psiquiatra. Está certo? Absolutamente. Ela está apresentando sintomas depressivos claros, uma certa irritabilidade e nervosismo que pode fazer parte da depressão ou não, e está apresentando alguns sintomas de pânico também que podem estar associados à depressão ou pode ser transtorno do pânico de fato junto com a depressão. Então, é um caso que precisa de um profissional especializado mesmo vá lá correndo o encaminhamento que você recebeu. Tem que tratar, porque a gente já conversou aqui que sem tratamento pode evoluir, né? A doença, ela também evolui. Vai ficando mais complicada depois. Sim, quanto mais crônica a doença, em geral, mais difícil de tratar. Tem gente que acha, essa é uma pergunta muito comum, muitas vezes não é a doença mais grave que é difícil de tratar, mas muitas vezes a doença mais crônica é difícil de tratar. Então, se os sintomas já vão cronificando, por exemplo, existe um parâmetro hoje, pelos estudos de 2 anos, ela fica muito mais difícil de tratar. Então, é um chavão que fala-se para muitas doenças que na depressão vale. Tratando no início é melhor. Bom, até pelo fato comportamental, né? Imagina a pessoa deprimida há anos, ela vai se fechando, ela vai fechando o ciclo de amigos, ela vai perdendo muita coisa boa da vida. Sem então tem que os tratar prejuízos logo, que né? se acumulam. Olha, a pergunta da Maria, do Acre, é bem interessante. Presta atenção, ela perdeu os pais há 3 anos. E aí eu sei que muita gente está nessa mesma situação. Então, desde então, ela toma paroxetina e Rivotril e pergunta se está certo. Olha, não tem como dizer isso à distância sem conhecer o caso dela, né? Muitas vezes essa combinação do antidepressivo com benzodiazepínico, popularmente conhecido como calmante, muitas vezes ela é útil para reduzir os sintomas ansiosos e regularizar o sono. Então, em princípio, se for uma depressão, são medicações apropriadas, mas, repito, não dá para dizer isso à distância, a gente precisa ver como a pessoa reage a essa medicação, como que ela respondeu, você precisa ajustar a dose, por isso que o segmento é importante. Ok, e eu perguntei isso por conta do luto. Penso assim, ela perdeu os pais há 3 anos, o luto ele é importante, ele é legítimo, a gente sofre, a gente fica triste, mas 3 anos nesse luto, esse remédio já não deveria estar fazendo efeito, não já deveria estar... Porque ela está viva, né? E eu acho que até em homenagem aos pais, a gente precisa viver com gratidão, com alegria, dando orgulho, né, para o que eles deixaram aqui. Essa pergunta tem 2 assuntos. A questão do luto, como você falou, você usou uma palavra que eu achei apropriada. O luto é legítimo, ele acontece, a pessoa tem que vivenciar e resolver isso. Quando os sintomas estão muito graves, muito incapacitantes ou não se resolvem ao longo do tempo, a pessoa pode ter desencadeado uma depressão após o luto. E aí o tratamento seria necessário. Então, luto não se trata, mas se a pessoa desenvolver uma depressão posteriormente ao luto, isso tem que ser tratado. E aí outro ponto, acho que a gente já comentou hoje, se a pessoa está há 3 anos, os sintomas não melhoram, continua desgastada, tendo prejuízos, sofrendo,
talvez buscar uma segunda opinião aí para alterar o que seja necessário no tratamento. A vida passa tão rápido, né? Então vamos viver bem. Olha, tem uma telespectadora aqui abrindo o coração e é forte a mensagem dela, mas eu espero de coração que a gente possa te ajudar. Ela fala: boa tarde, eu na verdade tenho vergonha de falar sobre isso, mas tenho que falar, pois quero ajuda. É sobre depressão. Eu não consigo ir a um psicólogo e até mesmo a um psiquiatra, pois nunca quero falar sobre o assunto, mas eu tenho umas vontades de me machucar, imagino meus filhos machucados e outras coisas mais. Isso me deixa transtornada, daí eu fico triste, pois não posso falar com ninguém. A minha cabeça começa a doer, a queimar, me dá vontade de apertar bem forte. Por favor, o que eu faço? Meu Deus, procure ajuda imediatamente para começar. Se abra com as pessoas mais próximas e busque ajuda profissional imediatamente. Essa pessoa que entrou em contato com a gente é uma pessoa que está em risco de suicídio, né? Ela deixou, acho que isso até bem claro, essa vontade de fazer mal a si mesmo. E se tem uma coisa que previne suicídio, é falar. No caso dela, e se tem uma coisa que quem está em volta de alguém em sofrimento pode fazer para prevenir suicídio, é ouvir. Ouvir a primeira abordagem e naquele momento é o melhor remédio que pode ajudar momentaneamente a pessoa. Ouça. Então, no seu caso, fale com as pessoas de sua confiança, fale do que você está sentindo e peça ajuda para procurar um tratamento especializado, para procurar um profissional. Porque sabe, às vezes eu brinco que as pessoas têm um imaginário de que quem suicida é um extraterrestre que pousa numa nave, vem aqui sorrateiramente e acaba se suicidando no meio de nós. A gente nunca pensa que alguém está à nossa volta, está em sofrimento, em risco de suicídio. Essa pessoa está em risco de suicídio. Então, se você está me ouvindo, busque ajuda. Primeira coisa, se abrindo para pessoas próximas e de confiança, obviamente, e buscando uma ajuda profissional. E se você tem à sua volta alguém que está em sofrimento calado, procure estar do lado. Se a pessoa não quiser falar naquele momento, pelo menos esteja do lado, mostre companhia. A pessoa querendo desabafar esteja pronto para ouvir, sem julgamento, sem ficar dando muito conselho. Deixe a pessoa abrir e se ouvir. Muitas vezes isso é o suficiente para diminuir o risco de suicídio e aconselhe a pessoa a buscar um profissional. É isso que eu tenho a dizer sobre isso. E eu quero dizer para você que teve coragem de falar, que abriu seu coração aqui e confiou no nosso carinho, no nosso cuidado, muito obrigada. Quero dizer para você que você não está só. Eu quero dizer para você que o que você está sentindo não é uma escolha tua e que existem profissionais maravilhosos que vão abraçar a tua causa, que vão cuidar de você. Vá a um psiquiatra sem vergonha, sem medo e fale mesmo. Você não escolheu ter esses sentimentos. Eles afloram na sua mente. Não precisa ter vontade de apertar a tua cabeça. Aperta o botãozinho do eu me amo e vá procurar ajuda, porque isso sim vale a pena. Mas de toda forma, muito obrigada. Você é muito especial para mim, tá bom? Beijo grande. Aliás, foram muitas mensagens e você já está convidado para voltar, mas assim o quanto antes. Com todo prazer. A gente conseguiu ajudar um pouquinho, mas a gente precisa ajudar mais. Então volta logo, tá bom, Com todo doutor? prazer. Sempre que eu puder esclarecer sobre depressão, para mim é um prazer e é algo que poder ajudar e alcançar essas pessoas em busca de informação, para mim é uma alegria. Muito obrigado pela oportunidade. Precioso. Dr. Fernando Fernandes, psiquiatra, ele está no psiquiatriaonline.com.br, esse é o site psiquiatriaonline.com.br. Tem um canal no YouTube, Psiquiatria Online, no Facebook também é Psiquiatria Online. Até a próxima. Foi uma alegria. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostou, favorite, inscreva-se no nosso canal e curta a nossa página no Facebook, Psiquiatria Online. Compartilhe a informação para que ela chegue a quem precisa. Muito obrigado e até um próximo vídeo.